do planejamento na nova lei, e aí eu estou falando para vocês o seguinte, olha, a nova lei, ela traz como primeira etapa do planejamento o estudo técnico preliminar. Aí o pessoal se coloca assim, ETP, estudo técnico preliminar, tem que fazer isso mesmo? Tem que fazer isso mesmo. O ETP não é novidade da nova lei, não, tá? O ETP, se vocês pegarem 8666, na definição de projeto básico, lá no 8666, né, inciso 9 do artigo 6º, está escrito lá, projeto básico serve para caracterizar obra ou serviço e vai ser elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Só que praticamente ninguém fazia estudo técnico preliminar. Então, apesar de já constar o estudo técnico preliminar na 8666, infelizmente, a 8666, ela não aprofunda no ETP. Ela não diz o que é o ETP, ela não diz qual é o conteúdo de um ETP, e aí ninguém fazia ETP. Essa foto aqui vai ficar melhor se eu ficar assim, nesse perfil, né? Aí, o que acontece? Ninguém fazia ETP, até que a Instrução Normativa 05 de 2017, ela jogou os holofotes para o ETP, porque a IN 05, ela trouxe um rito de planejamento nas contratações para o governo federal, contratações de serviço, dizendo o seguinte, olha, pela IN 05, nós temos que fazer ETP, depois o mapa de riscos, depois o termo de referência. É isso que está na IN 05, que é obrigatório para o governo federal. E alguns órgãos começaram, por analogia, a utilizar esse rito nos seus planejamentos. Então, por exemplo, eu lá no estado do Rio de Janeiro, desde 2017 para 2018, que a gente começou a seguir esse rito, principalmente para as contratações mais complexas. Então, a gente passou a fazer estudo técnico preliminar, mapa de riscos e termo de referência. Aí vem uma pergunta agora, com base na nova lei. A nova lei, finalmente, ela diz para a gente o que é o ETP, ela diz qual é o conteúdo do ETP, e a pergunta que estão todos se fazendo, na verdade, são duas perguntas. Primeira pergunta, quem faz o ETP? Quem é que tem que fazer o ETP? Dentro aqui da estrutura do Ministério Público, quem vai fazer o ETP? O que vocês acham? Quem deve fazer o ETP? Quem faz o planejamento da contratação. Quem faz o planejamento da contratação? É a unidade requisitante, somente? O ideal é que fosse um trabalho conjunto, não é? E por que um trabalho conjunto? Porque, acho que até comentei mais cedo, né? Se o setor de transporte precisa de um carro, ele identificou uma necessidade, precisa de transporte, ele sabe exatamente a necessidade que ele tem, mas não necessariamente ele sabe como descrever essa necessidade para poder colocar numa forma licitável, porque não necessariamente ele detém conhecimento sobre a lei de licitações, concordam? Então, o ideal é que o planejamento fosse feito por uma equipe multidisciplinar, contendo pessoas de diferentes áreas. Alguém da unidade requisitante, que detém o conhecimento da necessidade, alguém, se for o caso de uma área técnica, para fazer a especificação técnica do objeto, alguém da área de licitações ou de compras, que sabe como colocar aquilo num formato licitável. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá no Ministério Público do Rio, lá por um tempão atrás. Eu trabalhei lá de 2006 a 2014. Nós temos lá o Núcleo de Saúde Ocupacional do Ministério Público. E aí lá, a gente tinha um médico que era coordenador há anos e anos e anos, e de repente mudou. Mudou a gestão, mudou o PGJ, mudou a gestão, mudou o responsável. Aí trouxe uma médica do mercado privado para assumir o Núcleo de Saúde Ocupacional. O que essa médica fez? A primeira atuação dela, ela viu lá o setor e falou, preciso modernizar. Aí ela falou que eu preciso fazer compra de alguns materiais médicos hospitalares, alguns equipamentos, poxa, bacana. Aí pedimos para ela escrever lá o termo de referência e tal. O que ela fez? Ela entrou na internet e falou, eu quero essa maca aqui, dessa marca, eu quero isso aqui, desse... Printou tudo, colocou no processo e mandou para o setor de compras. Ou seja, ela sabia exatamente o que ela precisava, mas ela não tinha a mínima ideia de como escrever isso para fazer uma licitação, porque não é o negócio dela. Ela tem culpa disso? Não. A nossa organização que tem que ter ciência e reconhecer que isso existe e montar suas devidas equipes de planejamento para fazer o planejamento adequado das contratações. Esse é o melhor dos mundos. Sabemos que nem sempre isso é possível, por quê? Falta de pessoal,
estruturas deficientes, mas eu acho que dá, fazendo uma forcinha dá, não dá? Acho que aqui o Ministério Público tem uma estrutura, acho que dá para fazer, não dá? Então, assim, esse é o melhor dos mundos. Então, quem faz o ETP? Depende de cada regulamento. O ideal é que tenhamos uma equipe de planejamento composta nesse formato que eu acabei de falar, para que a gente possa fazer um planejamento melhor. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, eu tenho que fazer ETP para qualquer contratação? O que vocês acham? Eu preciso de ETP para qualquer contratação? Eu preciso comprar caneta para o Ministério Público. Preciso fazer ETP? Sim ou não? Não? Essa é uma das polêmicas. Preciso de ETP para tudo, sim ou não? Vou dar a minha resposta particular? Sim, para tudo. E eu vou explicar o porquê, porque isso aí eu peguei, não está saindo da minha cabeça não, isso aí está saindo da live que eu assisti do pessoal do Ministério da Economia, Renato Fenili. Olha o que a lei fala. São 13 campos no estudo técnico preliminar, esse modelo que eu passei para vocês. Só que desses 13 campos, vocês repararam que tem alguns itens em negrito aqui? Repararam? Deixa eu voltar então no começo lá. Repararam que tem alguns em negrito? Dos 13 campos, eu coloquei 5 em negrito. Não foi erro não, tá? Foi proposital. É porque a lei ela fala que esses 13 elementos devem estar contidos no ETP. Mas o ETP precisa ter pelo menos esses 5 campos que eu coloquei em negrito. Então, onde é que eu quero chegar? Se vocês fizerem um ETP com esses 5 campos, a gente vai chamar de ETP simplificado, que é para as contratações mais usuais, aquelas que eu já sei o que eu vou contratar, só o basicão que eu preciso. Então, vou dar um exemplo. Preciso comprar caneta, lápis, aquele material de papelaria que a gente precisa comprar sempre para fazer reposição. Aí vocês vão me responder, poxa, Eduardo, mas isso aí a gente já sabe que vai comprar, não precisa fazer ETP. Mas olha só, vamos fazer um ETP simplificado. Você precisa justificar a necessidade da contratação, reposição do seu estoque. Você precisa estimar a quantidade, não precisa? Precisa. Você precisa estimar o valor, não precisa? Precisa. Você precisa dizer se os itens vão ser comprados isoladamente ou em conjunto, parcelar ou não. Geralmente, lápis, caneta e borracha são itens divisíveis, a gente faz critério por item. Precisa dizer isso. E precisa concluir se é viável a contratação ou não. Isso é um ETP simplificado. Onde é que eu quero chegar? É o que eu tenho orientado para todo mundo. Façam ETP para qualquer contratação. Quando for algo básico, usual, não precisa fazer os 13 campos. Seguindo a nova lei, construa um ETP simplificado com os 5 campos que estão aí em negrito. Todo mundo acompanhou? Agora, tem uma necessidade de transporte. O transporte eu preciso estudar melhor. Aí faz o ETP completo. Faz o ETP completo, estudar diferentes soluções no mercado. Tá? Isso que eu estou falando para vocês, vocês estão conseguindo enquadrar no dia a dia de vocês? Tá? Acho que isso é importante, né? Então, a lei traz novidades interessantes, só que a gente tem que saber como aplicar essas novidades na nossa prática. Tá? Um detalhe, outro detalhe. O governo federal já tem regulamento do ETP. Vocês conhecem a EN40? Alguém conhece a EN40? O governo federal já tem um regulamento para ETP. Só que o regulamento do governo federal ele foi escrito antes da nova lei. A EN40 foi publicada em maio de 2020, ou seja, antes da nova lei. Mas, apesar de ela ter sido publicada em maio de 2020, já tínhamos o projeto na nova lei. Aí o governo federal fez o quê? Ele escreveu a EN40 já em convergência com o texto da nova lei. Então, o que nós temos na EN40 do governo federal, basicamente é o que já tem na nova lei aqui. Só que lá o governo federal ele fala que, em alguns casos, o ETP pode ser dispensado. Contratação de pequeno valor, contratação por emergência. Onde é que eu quero chegar, então? Que, ao fazer o regulamento, cada ente federativo pode dizer suas regras. Pode entender, não quero que faça ETP para tudo, não. Ou pode entender o seguinte, não, até para as contratações mais básicas, aquelas de pequeno valor, faz o ETP simplificado. Então, isso fica por conta de cada ente federativo. Todo mundo acompanhou? Tá?
Outro ponto aqui interessante é isso aqui que já está... Lembra, eu estava lá no artigo 18, né, falando de ETP. Aí, de repente, lá no meio da lei, no 44, já tem outro ponto importante de ETP aí, olha. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar, ou seja, o ETP, deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção para indicar qual é a melhor alternativa. Transporte é clássico, né? Vou comprar carro ou vou alugar carro? Tem que estudar isso. E onde é que eu vou estudar isso? ETP. Tá? Sendo que agora ainda tem mais opções, como eu falei, né? Alugar carro, comprar carro, transporte por aplicativo. Então, é esse tipo de estudo que tem que ser feito dentro do ETP, estudo técnico preliminar. Agora, vamos lá. Já que a gente está falando de planejamento, primeira etapa do planejamento, dentro do planejamento, eu falei para vocês, olha, a nova lei de licitações, ela dá muita ênfase ao planejamento. Ela fez um negócio bem interessante. Ela separou alguns artigos para planejamento em compras, outros para planejamento em obras e serviços de engenharia e planejamento de serviços. Tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos falar um pouquinho de planejamento em compras, né? O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual. Então, se eu vou comprar algum bem, se for bem de consumo, eu tenho que ter uma ideia do meu perfil de consumo para poder saber o quanto que eu preciso comprar. E ela coloca, observando o seguinte, condições de aquisição e pagamento semelhantes ao setor privado. Isso aí eu acho que não deveria constar na lei, porque isso aí é impossível, é uma utopia. O mercado privado paga e recebe depois. Não é assim que quando a gente compra alguma coisa, a gente paga primeiro e recebe depois. Mercado público, a gente faz uma porção de regras, não é, no edital, exige que a empresa participe de um processo seletivo, documento de habilitação, aquela coisa toda. A empresa, se ganhar a licitação, ela vai entregar primeiro o objeto, e eu digo para ela, vou te pagar lá na frente, né? 30 dias, 40 dias. É óbvio que isso impacta no preço, concordam? É óbvio que isso impacta no preço. Então, se eu tivesse escrito a nova lei, eu não colocaria esse primeiro inciso aqui. Condições de aquisição e pagamento semelhantes ao do setor privado. Não existe isso, mas tudo bem, faz parte. Processamento por meio de sistema de registro de preços quando pertinente. Vamos fazer uma comparação com a 8666? A 8666, lá no artigo 15, ela coloca assim, as compras, sempre que possível, deverão ser processadas pelo sistema de registro de preços. Uma interpretação literal desse texto da 8666, sempre que possível, devo comprar pelo SRP, o que o legislador está querendo dizer? Dê preferência ao SRP quando for fazer uma compra. Não é isso? É isso que o legislador está dizendo na 8666. Aqui já é diferente. O que o legislador está dizendo? Se for pertinente, ou seja, quando for pertinente, faça a compra pelo registro de preços. Então, olha, ele joga a bola para quem está planejando. Você faça o seu planejamento. Se você entender que é pertinente, você utilize um procedimento auxiliar chamado registro de preços. E a gente vai, aqui no nosso curso, a gente vai aprofundar no registro de preços. Porque o que a lei nova ela fez? A lei nova, ela pegou o decreto federal do registro de preços, que é o 7892 de 2013, basicamente transcreveu o decreto para dentro da lei. Só que ela fez algumas mudanças interessantes. Então, mais tarde, quando a gente falar de procedimentos auxiliares, em outro dia lá, na frente do nosso curso, a gente vai aprofundar no registro de preços. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis. Esse texto aqui é idêntico da 8666, não mudou nada. Então, se eu vou quantificar um objeto que eu quero comprar, se for bem de consumo, eu tenho que entender o meu perfil de consumo. Então, se eu quero comprar papel A4 aqui para o Ministério Público, eu tenho que olhar para o passado, ver, entender qual é o meu perfil de consumo e fazer uma pré-visão para o futuro. E é claro que a gente tem que considerar outras coisas, né? Por exemplo, ano passado, retrasado, eu tinha mais processos físicos, agora os processos são eletrônicos totalmente, então vai ter uma redução do consumo de papel. Eu tenho que observar o contexto como um todo. Mas a lei deixa claro que a gente tem que olhar o consumo e a provável utilização. Eita, está indo rápido demais isso aqui, vamos lá. Pronto. Tem que olhar também o seguinte, se lembra que eu mostrei a portaria de governança do governo federal?
e tem lá como instrumento de governança a minha política de estoque, então eu tenho que saber, olha, como é que eu trabalho, como é que é o almoxarifado de vocês aqui, do Ministério Público? É um almoxarifado só aqui em Palmas que atende ao estado todo? Cada local, cada comarca tem seu almoxarifado? Como é que funciona? Central, né? Então, isso significa dizer que qualquer compra que o Ministério Público de Tocantins faça, a entrega vai ser aqui em Palmas. E a responsabilidade de entregar nas comarcas é do próprio MP. Não é? Então, isso é uma política de estoque, concordam? Então, com base nessa política é que vocês vão fazer o planejamento. Será que não valeria a pena ter um pequeno estoque em cada comarca? Não sei, isso precisa ser estudado. Então, isso também é planejamento, né? Isso precisa ser estudado. Então, está funcionando bem hoje em dia? Funciona bem? Então, tá bom, né? Lá no Ministério Público do Rio é exatamente assim também. No Ministério Público do Rio é um almoxarifado central, é tudo entregue lá no Rio de Janeiro e de lá a gente distribui, a mesma coisa. Quantos municípios tem aqui no Tocantins? 139. Lá no Rio são 92. O Rio de Janeiro é menorzinho, né? 42 promotorias. Ou seja, tem muitos municípios que não tem presença do Ministério Público, porque provavelmente a promotoria pega os municípios vizinhos, né? Entendi. Lá eu não sei dizer, lá eu acho que dos 90, eu acho que praticamente todos têm, eu não tenho certeza não, tá? Mas acho que a maioria tem sim presença do Ministério Público, mas não posso afirmar, realmente não tenho esse conhecimento. Continuando aqui, então, já vi acontecer uma coisa que tem tudo a ver com esse inciso 4. Uma vez um órgão público planejou uma contratação, era de material de escritório, só que o órgão público pediu para entregar, que a empresa ganhadora teria que entregar a quantidade completa, ou seja, entrega imediata e integral dos bens. Só que eles esqueceram de ver se o almoxarifado tinha capacidade para armazenar tudo, e não tinha. Chegou um caminhão enorme lá na hora, o gerente do almoxarifado ficou maluco, porque ele não tinha onde colocar. Ou seja, olha como é que é importante no planejamento a gente olhar o órgão como um todo, né? Continuando, alguns princípios que nós devemos observar na hora de fazer o planejamento de uma compra, olha, padronização, parcelamento, responsabilidade fiscal. Padronização, o que é padronização? Padronização, eu estou olhando aqui, que nesse auditório, todas as cadeiras, as poltronas são iguaizinhas, né? Vamos imaginar, quebraram essas 3 primeiras poltronas aqui, temos que repor. Pode ser qualquer poltrona para eu repor? Não está padronizado aqui esse formato, essa cor, essa... Se eu for precisar comprar 3 poltronas para repor aqui no almoxarifado, não há de ser outra poltrona que não seja exatamente essa. Princípio da padronização. Tá? Então, a gente tem que observar isso nas compras. Parcelamento é o seguinte, eu tenho objeto composto por vários itens. Será que cada empresa pode vender um item separadamente? Exemplo, lápis, caneta e borracha. Eu posso ter 3 empresas diferentes fornecendo? Posso, não tem problema nenhum. Agora, serviço de limpeza. Eu posso ter uma empresa colocando um encarregado, outro líder, outro servente? Não. É um serviço, né? É um conjunto. O serviço é composto por vários itens, mas é um conjunto. Eu quero o serviço, minhas dependências limpas. Então, não tem como parcelar esse objeto. Esse é o princípio do parcelamento. E responsabilidade fiscal é o quê? Se eu faço a estimativa de quanto eu pretendo gastar para aquele objeto, será que eu tenho recursos orçamentários para fazer face àquela despesa que será gerada? Então, eu tenho que verificar isso. Então, são pontos importantes aí do planejamento. Caramba, está indo demais da conta. Eu vou me acertar ainda. Até o final do curso eu me acerto com esse controle. Ele está muito acelerado, né? Foi. Não, tem alguma coisa errada, não é possível. Pum. Foi. Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados, né? Então, o que é o parcelamento mesmo? Quando eu tenho um objeto composto por vários itens, eu tenho que definir no meu planejamento se o julgamento vai ser por item, se vai ser global, se vai ser por lote. Vou dar um exemplo aqui. Estava lá no TCE,
Aí a comunicação social montou um termo de referência para comprar máquina fotográfica digital. Só que era máquina com alguns acessórios. Era máquina digital, bateria, case, tripé, lente. Só que na hora de eu fazer o edital, eu não sabia se era para fazer por item ou se era para fazer global. Então, como é que eu vou saber? Depende das especificidades de cada item do objeto. Aí a gente voltou o processo para o setor de comunicação social e eles explicaram, olha só, a empresa que ofertar a máquina, ela também tem que ofertar a lente, a bateria e a case. Agora, o tripé universal serve para qualquer máquina, não sei o que mais também. Repararam como é que a gente faz essa análise? Se o item é divisível, se os itens são divisíveis ou não. É assim que a gente vai fazer a análise no planejamento. Então, a divisão do objeto pode ser feita em lotes, foi o que a gente fez nesse caso. A gente colocou no mesmo lote a máquina, a case, bateria. Aí no outro lote colocamos o tripé, porque o tripé serve para qualquer máquina, então a gente separou isso aí. Para decidir isso, eu tenho que aproveitar as peculiaridades do mercado com vistas à economicidade, sempre que possível. Então, às vezes, é melhor agrupar, até para ter o ganho de escala. Acontece isso também, né? Às vezes é melhor agrupar para ter o ganho de escala. E eu tenho o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração de mercado. Uma vez a gente foi fazer uma licitação, eram 2 tipos de computadores, 2 tipos de impressora e um no-break. Aí o pessoal queria fazer pelo preço global, ou seja, uma empresa só para ganhar tudo. Se a gente lança o edital assim, o que acontece? Só podem participar empresas que têm condições de fornecer os 5 itens. Se tiver uma empresa que venda só no-break, ela não vai poder participar da licitação. Então, eu estou ferindo o princípio da ampla competitividade. Então, eu tenho que tomar esses cuidados na hora de fazer o planejamento da minha contratação. Isso está bem claro aqui, nesse texto aí. Inciso 2º. Tá? Aproveitamento das peculiaridades do mercado local. Oi? Só isso é muito simples, muito. Essa justificativa, eu como auditor do TCE, não aceito. Tem que ter mais, tem que justificar mais, né? Porque senão tudo é economia de escala. Senão em todo o processo eu vou juntar tudo e vou em detrimento da competição. Percebeu? Não, beleza. Eu vou em detrimento da competição, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer sempre pelo preço global, dizendo, para aproveitar a economia de escala. Não deve ser assim. Eu devo ter justificativa mais robusta, né? Tá? Então, é o que eu falei. No break, 2 computadores, 2 impressoras e um no break. Não é? Onde é que está o ganho de escala aí para eu juntar tudo? Eu não vejo esse ganho de escala para juntar tudo. Eu vejo perda de várias empresas que trabalham só com no-break não poderem entrar na disputa. E olha só, se a empresa trabalha só com no-break, provavelmente ela tem muito mais equipamentos disponíveis para oferecer para a administração e provavelmente vários parceiros com os quais ela pode negociar preço mais vantajoso para a administração. É pelo contrário, né? Então, assim, a gente vê, eu, por exemplo, quando estou trabalhando com auditoria, a gente vê muito isso. E aí é por isso também que eu gosto muito de mostrar a súmula do TCU, essa súmula aqui, 247 de 2004. Poxa, Eduardo, mas a lei é de 2021, tu está mostrando uma súmula de 2004, mas tenham certeza que o entendimento do TCU vai continuar esse aí. Não vai mudar esse entendimento do TCU, que já é sedimentado e utilizado há anos e anos e anos. Olha. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global. É sobre isso que a gente está falando, parcelamento do objeto. Não é? Nos editais para contratação, e para qualquer contratação, obras, serviços, compras, alienações, cujo objeto seja divisível, é o que eu estou explicando para vocês. Se eu tenho um objeto composto por vários itens, e são itens divisíveis, então qual é a regra colocada pelo TCU? Faça disputa por item, para aumentar a competitividade. Essa é a regrinha lá da súmula. Entretanto, toda regra tem a sua exceção. Está lá. Desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto.
ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes. Então, esse entendimento do TCU vai continuar. Inclusive, a nova lei, ela coloca aqui, situações em que o princípio do parcelamento vai ser afastado, com base nesse entendimento do TCU. Foi o que eu falei para vocês, olha, a nova lei tem um negócio bacana. Muitas coisas que já estão testadas na prática, ela trouxe para o corpo dela. Entendimentos do TCU que já estão sedimentados, ela trouxe, ela incorporou no texto da nova lei. Então, olha, em que situações que nós não vamos adotar o parcelamento? Olha a economia de escala. Quando a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos, ou a maior vantagem na contratação, recomendar a compra do item de um mesmo fornecedor. O que eu escuto mais falar lá no Rio de Janeiro é redução dos custos de gestão de contratos. O pessoal me fala assim, poxa, professor, eu tenho 10 itens. Se eu fizer por item, eu posso ter 10 empresas vencedoras, 10 contratos. Cada contrato eu tenho que publicar na imprensa oficial. Então, multipliquei o custo de publicação por 10. Aí eu tenho que gerir isso tudo, cada contrato com um fiscal. Não é? Então, a gente tem que analisar também isso aí, para ver se vale a pena ou não. Outro ponto importante, isso, com viés mais prático, fui fazer a licitação na época também lá no MP, material de manutenção predial. Parafuso, porca, arruela, aí tem parafuso de meia polegada, 1/4 de polegada, 3/4. Já imaginaram, são 400 e poucos itens, já imaginaram fazer isso por item? Surreal. Primeiro, que pode acontecer de uma empresa ganhar só um item. Já imaginou se uma empresa entra para ganhar vários itens, ela só ganha para entregar o parafuso de meia polegada? Ela não vai entregar. Já imaginaram eu ter aí acabou o parafuso de meia polegada. Aí eu vou ter que abrir uma planilha para saber qual é a empresa que tem que fornecer. Olha a gestão disso como é complexo. Então, na hora de nós fazermos o planejamento, temos que pensar em tudo isso. Fizemos em lotes. Elétrica, marcenaria, hidráulica, fizemos assim. E é assim que a gente tem licitado. Tá? O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto. Então, se o objeto é único e integrado, controle de acesso do meu prédio público. Tem catraca, tem crachá, tem sistema de TI para câmera, aquela coisa toda. Eu não posso ter uma empresa entregando a catraca, outra fazendo crachá. É um sistema único. Então, não há que se falar em parcelamento. E o processo de padronização ou de escolha de marca levar ao fornecedor exclusivo. Não é? Se eu tenho a cadeira, sei lá, um objeto padronizado e só tem um fornecedor para aquele objeto, ou para aqueles objetos, não há que se falar em parcelamento. Outro ponto importante quando a gente vai fazer o planejamento de uma compra. A gente está, eu ia falar careca de saber, mas é melhor não tocar nessa palavra careca. A gente está cansado de saber que na 8666, o que acontece na 8666? A gente não pode dizer a marca, não é isso? Eu não posso, a princípio, a regra, eu não posso veicular a marca. Como é que fica isso na nova lei de licitações? A mesma coisa. Porque quando eu veiculo a marca, geralmente eu estou fazendo o quê? Estou direcionando, concordam? Se eu estou dizendo a marca, eu estou direcionando para alguém. Então, a regra é a mesma. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente. Então, a regra é, não pode veicular a marca. Excepcionalmente, ela poderá indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado e nas seguintes hipóteses. Então, vejam que, enquanto a 8666, olha a questão da segurança jurídica que eu falei para vocês. Enquanto a 8666 só coloca lá que não pode veicular marca e ponto final, não é? Aqui, a nova lei de licitações, ela fala, olha, a regra não pode veicular marca, mas em alguns casos, você pode dizer a marca. E ela diz quais são os casos. Então, isso dá mais segurança para o gestor público. Se eu me deparar com uma situação que eu tenha que indicar a marca, eu vou olhar se isso se enquadra em um desses tópicos aqui da nova lei. Isso vai me dar mais segurança jurídica. Por isso que eu falei, essa lei, no meu ponto de vista, ela veio muito bem para os gestores públicos.
porque ela vai trazer mais segurança jurídica para nós que trabalhamos com compras públicas. Então, em que situação? Necessidade de padronização do objeto, acabei de falar. Preciso comprar 3 poltronas aqui, porque as 3 aqui quebraram. Eu vou pegar exatamente dessa mesma marca, com essa mesma cor. Princípio da padronização. É um caso excepcional, concordam? Agora, vou montar um auditório novo para o Ministério Público, com 100 lugares. Licitação aberta. A poltrona que ganhar, vai ganhar e eu vou colocar lá. Olha a diferença. Perceberam a diferença? Tá? Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados. Eu lá no TCE, a gente ainda utiliza o sistema operacional da Microsoft, os sistemas da Microsoft. Então, se eu tiver que comprar 10 computadores, eu vou precisar de 10 licenças de sistema operacional para esses computadores funcionarem. Eu tenho 2.000 computadores rodando lá Windows 10, sistema operacional. Qual vai ser o software que eu vou comprar para esses 10? O Windows 10. Até para ele se comunicar com os demais computadores da minha rede. Então, eu tenho um motivo plausível para indicar a marca. Tem mais. Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender as necessidades do contratante, pode acontecer, eu tenho minha necessidade muito bem especificada, aí lá no ETP eu fui ao mercado para ver quais são as soluções existentes, só tem uma marca que atende. Se só tem uma marca que atende, eu vou veicular a marca, certo? E se tem várias empresas que fornecem, licitação normal. Se só tem uma empresa que fornece, inexigibilidade de licitação. E quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, para servir como referência. Isso a gente já conhece, isso aqui o Tribunal de... Aí que eu falo, né? Isso aqui, olha aqui, ó, é um acórdão de 2010 do TCU, possibilitando que a gente utilize marcas de referência. Isso não tem na 8666. Uma decisão do TCU. Aí, quando eu fazia isso no meu edital, eu não tinha como citar a lei, porque a lei não dizia nada. Aí eu tinha que me remeter ao acórdão do TCU. Agora está na lei. Vai ficar melhor para a gente fazer. Fica melhor para a gente planejar. O que é isso aqui? Quero comprar tinta para o meu órgão público. Eu tenho pintor, eu quero comprar só a tinta. Aí eu vou especificar tecnicamente a tinta que eu quero comprar. Padrão de qualidade, tudo aquilo. Só que eu conheço 3 marcas que me atendem qualitativamente. Coral, Sherwin-Williams e Suvinil. Eu posso colocar essas marcas como marcas de referência, desde que seguidas daquelas expressões ali. Ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade. Tá? Não quer dizer que eu só vou contratar se for aquela marca. Isso aí é apenas uma orientação de padrão de referência. Se dentro da licitação chegar uma empresa com uma outra marca e ela disser na proposta dela que ela atende a todos os requisitos que eu coloquei no TR, eu não posso desclassificar a empresa. Aí o que eu faço nesses casos? É por isso que a gente pede amostra. Todo mundo sabe que pode pedir amostra, né? No edital. A empresa entregou uma marca desconhecida, mas na proposta ela diz que atende a todos os requisitos do meu termo de referência. Aí no edital eu coloquei a apresentação de amostra em X dias para a gente testar. Testo aquela tinta, se a tinta for aprovada, beleza, essa empresa a proposta dela vai ser aceita. Se a tinta dela não for aprovada, ela vai ser reprovada. E aí ela vai ser desclassificada e a gente parte para a segunda. É assim que funciona. E aí tem outra coisa interessante que eu já passei também, e que a gente não tinha suporte legal para fazer, agora a gente tem. Há um tempo atrás, a gente fez licitação para comprar cartucho para impressora jato de tinta. Aí ganhou uma empresa com cartucho aqueles compatíveis, não era o original, era aquele compatível. Compramos, adquirimos, colocamos nas impressoras, 6 meses depois, tragédia nas impressoras. Né? Cabeçote de impressão dando problema, tinta que ressecou, impressora que danificou, aquele caos. Ou seja, o problema foi da tinta. Compramos mal demais. Né?
Vamos ter que comprar de novo. E aí? Eu não quero que essa mesma empresa venha com a mesma marca. Não quero. Só que pela 8666 eu não tinha respaldo para poder impedir isso. Olha que coisa. Eu já tive uma experiência negativa com uma determinada marca, mas eu não tinha fundamento legal na 8666 para impedir isso. Agora eu tenho. Então, se eu contratei uma determinada marca e essa marca gerou dano, gerou prejuízo, não me atende, eu posso impedir. Vedar a contratação de marca ou produto quando, mediante processo administrativo, óbvio, eu tenho que fazer um processo administrativo, instruir bem esse processo, contar toda a história, provar tudo o que aconteceu para poder vedar a participação dessa marca. Está comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno atendimento. Eu que chamei aqui de experiência negativa comprovada. Tá? Então, isso também é bem interessante, é bem legal. É muito comum o pessoal perguntar isso. Professor, tem uma marca que só me traz problema. Agora você vai ter como vetar essa marca, desde que tenha esse processo administrativo bem configurado. A questão de amostra que eu falei para vocês também tem respaldo na nova lei, não tem na 8666. Na 8666 a gente já pede amostra há um tempão. Não tem escrito na 8666, não tem escrito na lei do pregão. A gente pede a amostra porque os órgãos fiscalizadores têm orientado para isso, né? Agora está no texto da lei. Exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente. Depois a gente vai falar de pré-qualificação, que é um procedimento auxiliar, na fase de julgamento das propostas ou de lance, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital e justificada a necessidade da sua apresentação. Então, eu não posso chegar, e aí é um ponto importante, eu não posso chegar, estou lá no meio da licitação, aí eu fiquei na dúvida em relação àquela empresa e falo, olha, 5 dias para me apresentar uma amostra, mas eu não coloquei isso no edital, sinto muito. Eu só posso exigir o que está descrito no edital da licitação. Justamente qual é o objetivo? O objetivo é que eu falei para vocês mais cedo. Licitação, eu não estou buscando apenas o menor preço, não é isso? Eu estou buscando qualidade e preço. E para eu verificar a qualidade, muitas vezes eu tenho que testar o produto que a empresa está propondo. Para isso serve a exigência da amostra, para que eu possa verificar a qualidade do objeto que essa empresa está apresentando em sua proposta. E o tal do princípio da padronização, esse já existe na 8666. Só tem um problema. Quase ninguém faz padronização. Porque a 8666, ela fala da possibilidade da padronização, mas ela não diz o que nós precisamos fazer para padronizar. Então, essa lacuna que existia na 8666 não existe mais na nova lei. A nova lei, ela, pelo menos, ela dá lá uma orientação de como funciona o princípio da padronização. Olha, primeiro, eu preciso abrir um processo administrativo, não é? Então, se eu quero padronizar algo, eu vou abrir um processo administrativo de padronização. Eu preciso de um parecer técnico sobre o produto. Esse parecer, né, considerará as especificações técnicas, estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custos e condições de manutenção. Eu preciso ter uma informação motivada da autoridade superior com a adoção daquele padrão. O pessoal cisma em falar em despacho. Eu não gosto dessa palavra despacho, né? Então, informação técnica lá da autoridade. E a síntese, ou seja, o resumo da justificativa e a descrição resumida do padrão definido aonde? No sítio eletrônico oficial. Sítio eletrônico oficial, pessoal, toda vez que a lei fala de sítio eletrônico oficial, eu remeto ao PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, porque é lá que nós vamos colocar todas as informações das nossas licitações e contratos. E tem uma outra novidade aí interessante, que é o seguinte: adesão à padronização de outro órgão público. Isso aí eu nunca tinha visto isso. Isso é uma novidade. Ah, olha só, vocês têm aqui perto, tem o Tribunal de Justiça, fica aqui perto, né? Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça fez uma padronização, ele tem um objeto que ele contrata, que a gente contrata aqui também no Ministério Público, ele padronizou lá. Vocês viram o processo de padronização, está muito bem fundamentado. Vocês querem padronizar aqui também.
Precisa fazer o processo de vocês de padronização do zero? Não. A nova lei ela permite vocês aderirem ao processo de padronização de outro órgão, por exemplo, do TJ Tocantins. Isso eu achei bem interessante. Então, é permitida a padronização com base em processo de outro órgão, de nível federativo igual ou superior. Então, vocês aqui poderiam aderir à padronização de outro órgão estadual ou até mesmo de um órgão federal. Tá? O que vai gerar aí uma diminuição de custo processual, uma celeridade no processo de padronização. Isso, então, que a gente acabou de ver, são os tópicos de planejamento para compras. Aí depois a lei fala um pouquinho sobre planejamento para obras e serviços de engenharia. Eu não sou engenheiro, até tentei fazer engenharia, mas abandonei no meio do caminho. E aí, então, o primeiro ponto aí importante em relação à engenharia, e tem muito engenheiro falando disso aí, já tem cursos montados só para falar desse negócio aí, é o tal do BIM. Alguém sabe o que é BIM? Tem algum engenheiro aqui? Alguém? Não? Alguém sabe o que é BIM? Sabe? Tá, eu não sei dizer exatamente o que é BIM. Eu vou dizer para vocês o que eu escutei de engenheiros. Claro que eu fui perguntar, né? Então, quando a gente vai fazer um projeto básico de uma obra, um projeto executivo, acompanhar a execução de uma obra, antes do BIM, tudo era feito meio que no 2D, né? Planta, né? Bidimensional, planta, vou acompanhando ali. Pelo que me explicaram, o BIM é um sisteminha que você consegue ver aquilo tudo de forma tridimensional. Você consegue fazer os projetos muito mais próximos da realidade, acompanhar a execução da obra em 3D, é uma coisa muito mais moderna do que a gente está acostumado a ver em obras públicas. Então, pelo que eu tenho conversado com os engenheiros, isso aqui é um salto quântico, estou certo? É um salto quântico no que tange à contratação de obras públicas. Tá? Então, o que fala a nova lei? Nas licitações de obras e serviços de engenharia, sempre que é adequado ao objeto da licitação, será preferencialmente, essas palavrinhas, né? Preferencialmente por quê? Porque nem todo mundo vai ter condições de implementar BIM, é uma coisa, né? Precisa de capacitação. Imagina aquele município pequenininho, que nem engenheiro tem direito, né? Mas preferencialmente será adotada a modelagem de informação da construção, que é Building Information Modeling, que é o tal do BIM, tá? Ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que possam vir a substituí-la. A gente sabe que as coisas estão mudando muito rapidamente, né? A gente diz que as coisas agora estão crescendo exponencialmente, né? Mudando muito rápido. Como dizem por aí, eu tenho uma filha que está fazendo Enem agora, apesar da minha pouca idade, né? Apesar de ser novinho, tenho uma filha que fez 18 anos, está fazendo Enem, e ela virou para mim e falou: pai, eu não tenho a mínima ideia de qual faculdade eu vou fazer. Eu falei: não esquenta não, filha. Porque dizem que as profissões do futuro ainda não foram nem criadas, né? Não tem isso? As profissões do futuro ainda não foram nem criadas. Quem sou eu para falar para a minha filha que ela tem que fazer A, B ou C? Né? Está difícil o negócio, está bem dinâmico. Né? A gente estava falando desse negócio do transporte, aí para a minha amiga lá do transporte, né? Sabe que a Embraer já está testando os carros que voam, né? Já estão sabendo que tem os carros que voam? A Embraer já está produzindo, acho que é EVA o nome do carro. E lá no Rio de Janeiro já tem uma rota que está sendo testada, do aeroporto internacional para o Galeão, já estão testando uma rota do carro que voa. Eu lembrei daquele desenho dos Jetsons. Você lembram do desenho dos Jetsons? Ou eu sou muito velho? Sou não, né? Então, o carro da Embraer, ele não levanta que nem um avião, não. Ele levanta na vertical. Ele faz assim e vai embora. Igualzinho o desenho dos Jetsons. Eu falei: caramba, será que a gente vai viver para ver isso? Né? Vai ser legal, né? Vai ser legal. Então, as coisas estão mudando muito rapidamente. E essa é uma das críticas que é feita à nova lei. Tá? Tem muitos doutrinadores falando: pô, a nova lei já tinha que estar olhando lá para frente, contratos inteligentes, smart contracts, blockchain, e a nova lei não fala nada disso. Né? Mas calma, que a nova lei ela dá o começo do caminho para a gente chegar lá. Outro ponto importante para planejar obras e serviços de engenharia: a questão da sustentabilidade está muito forte na nova lei, sustentabilidade, principalmente a sustentabilidade ambiental. Então, olha,
Toda vez que o órgão público for planejar a contratação de uma obra, de um serviço de engenharia, ele tem que prestar atenção nesses aspectos aí, né? A questão da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos da obra, mitigação por condicionantes e compensação ambiental, se for o caso, questão de redução de consumo de energia e de recursos naturais. Por exemplo, a última obra que nós fizemos lá no TCE, de adaptação do nosso prédio sede, foram feitas, adotamos várias medidas voltadas para a sustentabilidade ambiental. Então, todas as torneiras foram substituídas com temporizador, os corredores foram iluminados com temporizador, sensor de presença, chafariz, não foi nem chafariz, mas um lago que a gente colocou, o MP fez um chafariz, o TCE fez um lago para pegar a água da chuva e reaproveitar a água da chuva para poder regar gramado, lavar, essas coisas assim, em reaproveitamento de água. Então, a brise de soleil, que eles chamam, né, que é tipo aquela janela, né, que melhora a iluminação, traz mais iluminação e menos calor para dentro para diminuir o consumo de energia elétrica, ou seja, uma série de fatores que quem vai projetar uma obra deve se preocupar para poder, né, obedecer a esses quesitos aqui. A questão social também, olha, a acessibilidade, né, que a gente chama de PNE para os portadores de necessidades especiais. E outro ponto aqui bem importante é uma coisa que já tínhamos na 8666, no artigo 6º, e que quase ninguém coloca no termo de referência ou no projeto básico, que se chama regime de execução. Tá? O que é o regime de execução? Então, ponto importante. Quando a gente vai planejar uma compra, vou comprar um produto, o que eu tenho que falar no meu planejamento? Se eu quero entrega imediata e integral, ou se eu quero entrega parcelada do objeto. Então, eu vou comprar papel A4, 10 mil resmas de papel. Eu, no meu termo de referência, vou dizer, empresa, me entrega tudo de uma vez só. Ou eu posso falar, não, empresa, olha só, eu quero que você me entregue de 3 em 3 meses uma determinada quantidade. Aí eu monto um cronograma de entrega desse papel. E à medida que a empresa me entrega, eu vou lá, verifico se o papel é o que foi acordado e pago. É assim que funciona, na compra. E no serviço? E na obra? Para serviços e obras, não tem forma de entrega, porque eu não vou receber ali um papel, um lápis, uma caneta. Eu vou ter que acompanhar a execução de um serviço ou de uma obra. Então, a 8666, no artigo 6º, ela nos apresenta 4 regimes de execução. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, tarefa e empreitada integral. Esses 4 regimes estão na 8666. Foram repetidos aqui na nova lei. Só que a nova lei trouxe mais 3 regimes. Um deles já tem no RDC, que é a contratação integrada, tem no RDC. Aí, na lei das estatais, tem a integrada e a semi-integrada, então isso foi puxado dessas experiências passadas. Tá? Experiências passadas foi muito bom, né? E a novidade aqui mesmo é esse tal de fornecimento e serviço associado. Então, vou falar muito rapidamente sobre esses regimes aí. O que é empreitada por preço unitário? A maioria das contratações que nós fazemos hoje, ou é empreitada por preço unitário, ou é empreitada por preço global. O que é empreitada por preços unitários? Vamos pensar numa obra. A obra tem uma planilha, dizendo todos os itens da obra que a empresa vai executar com as suas quantidades. Quando é empreitada unitária, todo mês a empresa executa uma parte da obra e ela apresenta para o fiscal uma planilha de medição. O que ela vai dizer nessa planilha de medição? Cada item e sua respectiva quantidade que foi instalada naquele mês. Qual é a função do fiscal? Ir lá em loco e ver se aqueles itens, naquelas quantidades, foram instalados. E o órgão público paga exatamente pelos itens que foram executados. Isso é empreitada por preço unitário. Todo mundo entendeu? Então, para cada item, a empresa executa, me mostra que executou e eu pago por item. Isso é regime de execução unitário. Certo? O que seria, então, o regime de execução empreitada por preço global? Quando eu tenho uma maior precisão do meu objeto, uma obra, por exemplo, eu posso separar essa obra em etapas.
E aí eu não preciso, durante a execução, ficar olhando item por item. A empresa comprova para mim que executou a etapa 1. A etapa 1 é composta por vários itens, mas ela comprova que executou a etapa 1 e eu vou lá e pago globalmente aquela etapa 1. Eu não preciso ficar olhando item por item. Isso é empreitada por preço global. Outro regime de execução é contratação por tarefa. Contratação por tarefa é o seguinte, um exemplo clássico é o que eu vi acontecer lá na Marinha. A Marinha tem um ambiente lá no interior de São Paulo com vários prédios iguaizinhos. E ela queria contratar uma empresa para pintar esses prédios. Se não me engano, era meia dúzia de prédios. Iguaizinhos. Ela queria fazer a pintura da fachada, a pintura externa. Então, ela compôs lá e chamou que cada pintura de cada prédio seria uma tarefa. Então, um mês, a empresa executou a pintura de um prédio. Então, ela fez uma tarefa, eu pago o preço daquela tarefa. Outro mês, a empresa fez 2 tarefas, fez 2 prédios, eu pago o preço daqueles 2 prédios. Isso é contratação por tarefa. E a contratação integral, empreitada integral, ela é mais complexa. Integral é o seguinte, geralmente para grandes contratações de infraestrutura. Então, vou dar um exemplo bem lá do Rio de Janeiro. Linha do metrô. O governo do Estado do Rio de Janeiro quer construir mais uma linha do metrô. O que precisa para ter a linha do metrô? Precisa de uma empresa para escavar, uma empresa para colocar o trilho, uma empresa para refrigerar, uma empresa para dar o trem do metrô, uma empresa para isso. Várias empresas para entregar a solução pronta. Então, eu poderia fazer isso com várias licitações ou fazer uma licitação só, cujo objeto é o quê? Linha do metrô pronta. E aí eu não tenho uma empresa só, eu tenho um consórcio de empresas. Empresas vão se consorciar para poder entregar a linha do metrô pronta. Isso é empreitada integral. Sempre lembrando, né? O que eu quero é o resultado. Né? Eu não quero uma parte, eu quero a linha do metrô pronta. Então, é melhor usar a empreitada integral. É o que os engenheiros chamam de turnkey. Quando o consórcio de empresas estiver pronta a linha do metrô, ele vai virar a chave, vai estar tudo funcionando e vai entregar isso para a administração. Tá? Então, esses 4 regimes que eu acabei de falar já existem na 8666. O que vem de novo? Contratação integrada. O que é a contratação integrada? Numa contratação tradicional de obra ou de serviço de engenharia, a administração pública, dentro do planejamento, tem que elaborar o projeto básico. O projeto básico é o que vai dizer o que a empresa vai entregar para a administração. Então, se eu quero construir um prédio novo do Ministério Público lá em Araguaína, eu vou fazer uma licitação para construir um prédio novo, e essa licitação eu vou montar um projeto básico. O pessoal do planejamento do Ministério Público vai escrever o projeto, o engenheiro, né, vai escrever o projeto básico, e esse projeto básico vai ser anexado ao edital. Isso é o que a gente está acostumado a ver. Só que, em algumas situações, o objeto é complexo e a gente não tem na estrutura do Ministério Público pessoas com conhecimento para escrever o projeto básico. Nesses casos, o que eu posso fazer? Uma contratação integrada. Eu faço apenas um anteprojeto, dizendo basicão do que eu quero. Olha, eu quero um prédio novo lá em Araguaína, que tenha isso, isso e isso. A empresa que ganhar a licitação, ela ficará responsável por fazer o projeto básico, entregar o projeto básico à administração. A administração vai aprovar aquele projeto básico, ou não, né, vai pedir ajuste, mas a princípio vai aprovar aquele projeto básico, e essa mesma empresa que ganhou a licitação e fez o projeto básico, ela também vai executar a obra. Isso é contratação integrada. Isso surgiu no RDC. Deu certo lá, o pessoal trouxe para a nova lei. E o que é a semi-integrada? A semi-integrada é o seguinte, o Ministério Público faz o projeto básico, mas ele reconhece que, a depender da empresa, existem metodologias diferentes de execução. Então, ele permite que o projeto básico seja flexível. O que significa isso? A empresa que ganhar a licitação pode fazer ajustes no projeto básico. Então, ela modifica o projeto básico, apresenta à administração, e se a administração aprovar, vai ser executado esse novo projeto básico ajustado. Por isso, é semi-integrada. Todo mundo acompanhou? Tá? Então, são os regimes de execução que a gente
né, 4 que já estavam na 8666, um que veio do RDC, um que veio da Lei das Estatais. A novidade mesmo é esse último aqui embaixo, que é o fornecimento e serviço associado. Não temos ainda nenhum exemplo, porque a lei é nova, ainda não vimos ninguém utilizar. O que seria um fornecimento com serviço associado, né? Já me deram vários exemplos aí, né? Por exemplo, em hospital público, fornecimento de gases medicinais com serviço associado de manutenção, ou seja, já me deram vários exemplos aí, né? Um equipamento que seja comprado pela administração pública e é necessário que a empresa manuseie, que é um equipamento de grande porte, então é algo nesse sentido. Tudo bem? Isso. Isso. Do local. Bacana. Ou seja, eu vou comprar um equipamento, mas eles precisam de um serviço de adaptação do espaço para alocar aquele equipamento. Outro exemplo bacana, exatamente. Então, é isso que vai começar a surgir agora com base na nova lei, né? Porque nas leis antigas a gente não tinha esse respaldo, não tinha esse termo. Fornecimento de serviço associado não existe em nenhuma lei de licitações aqui no Brasil. É a primeira vez que a gente vai estar se deparando com esse ponto aí. Pessoal, quem quiser se aprofundar em regimes de execução, acho que eu coloquei aqui, está aqui, ó. Tem um acordo antiguinho, esse acordo aí do TCU, mas esse acordo ele é como se fosse uma apostila, tá? É extremamente didático. Óbvio que ele não fala dos regimes da lei nova, porque ele é de 2013, mas ele aprofunda bem nesses regimes aqui, que já são os mais antigos e mais usados, empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, fala dos outros também da 8666. Então, quem quiser se aprofundar, só dá uma olhadinha nesse acordo aí. Outro dia eu estava olhando, eu não conhecia, foi um aluno que me passou esse acordo, eu achei bem bacana, eu dei uma lida nele, é bem legal mesmo. Vale a pena para quem quiser se aprofundar. Para serviços aqui, deixa eu voltar aqui, que meu controle realmente, acho que ele está querendo... Tá. Para serviços, pessoal, é muito parecido com compras, né? A gente tem os princípios também, olha, padronização, mesma coisa, e parcelamento. Tá? Então, as mesmas coisas que a gente viu lá, né, de padronização, parcelamento, o serviço pode ser composto de vários itens, se os itens forem divisíveis, tem que fazer por item, se os itens forem, né? Geralmente, serviço, a gente contrata uma empresa só, né? É o mais usual, né? Serviço de limpeza, serviço de vigilância, serviço de garçonaria, é uma empresa só que vai prestar o serviço. Então, é mais difícil a gente falar de parcelamento. Um ponto importante, antes da gente seguir aqui, é que a contratação de serviços no âmbito federal, como a gente já falou, ela está regulada pela IN 05 de 2017. E a nova lei de licitações, ela incorporou os principais pontos da IN 05 de 2017. A gente vai falar disso principalmente quando falar de contratos, certo? E dentro da IN 05 tem uma coisa chamada serviço demo. Todo mundo sabe o que é serviço demo? Sim ou não? Não. Serviço demo é aquele serviço demo mesmo, dá um trabalho danado, né? Como o pessoal fala, né? Na verdade, demo é dedicação exclusiva de mão de obra. Tá? Por que eu estou destacando isso aqui? A 8666 não aborda isso. Não aborda. Isso não existe na 8666. E todo órgão público contrata serviço demo. Todo órgão público. Vocês contratam limpeza? É serviço demo, dedicação exclusiva de mão de obra. Vigilância, demo. Helpdesk, sim ou não? Helpdesk para TI? Não, não tem helpdesk aqui. Motorista? Motorista é concursado? Também não. Deem exemplo aí de outro serviço que vocês acham que seja demo, aqui no MP. Garçom, tem? É concursado, garçom? Então, serviços gerais é serviço demo, é isso. Serviços gerais é serviço demo. O que é o serviço demo, então? Dedicação exclusiva de mão de obra. A gente vai falar, mas eu já vou adiantar.
Pela IN 05, e essa definição foi copiada na nova lei, serviço demo, ele precisa de 3 características simultâneas. Primeira característica, a empresa que nós vamos contratar, ela vai disponibilizar profissionais nas dependências do órgão público. Essa é a primeira característica. Segunda característica, essa empresa não pode compartilhar esses profissionais simultaneamente com outros contratos. Por isso que é dedicação exclusiva. E a terceira característica, essa empresa deve permitir que a administração pública fiscalize o pagamento dos encargos desses profissionais. Então, são essas 3 características concomitantes que configuram o serviço demo. E por que isso é tão importante? Por que é tão importante a gente saber o que é um serviço demo e um serviço que não é demo? Porque no serviço demo, como a empresa contrata pessoas para trabalhar exclusivamente à disposição do órgão público, nós temos algumas responsabilidades a mais, que vão impactar no planejamento, vão impactar na precificação, vão impactar na gestão do contrato. E isso tudo não existe na 8666, mas existe na IN 05 do governo federal. Então, vários órgãos do Brasil afora já usavam isso, usando por analogia a IN 05 do governo federal. Agora, finalmente, nós temos isso tudo descrito na nova lei. Então, aqui ao longo do curso, eu vou passar para vocês vários pontos que foram trazidos da IN 05 para a gente gerenciar melhor esses contratos. Bacana? Então, nesse momento, é importante vocês saberem o que é o serviço demo e o planejamento do serviço demo ele é totalmente diferente, né? Então, a começar pela precificação. Tudo começa pelo salário do profissional, planilha da IN 05 tem uma planilha à parte, né? Eu estou falando isso porque hoje a contratação, pelo menos que eu tenho visto muito nos cursos, as contratações que têm dado mais trabalho têm sido de serviço demo. Quando o pessoal tem que planejar limpeza, vigilância, serviços gerais, dá um trabalho danado. Tem gente que fica 1 ano planejando, né? Então, assim, a gente finalmente tem isso na nova lei de licitações. E aí, então, depois que a gente fez o ETP, contemplando todas essas informações de planejamento que eu acabei de mostrar para vocês, aí, finalmente, a gente vai descrever o objeto que a gente quer contratar. Então, trazendo aquele exemplo que eu dei para vocês, acho que foi antes de a gente almoçar, o exemplo lá do TCE, quando eu trabalhei lá na administração. Necessidade de transporte. Fizemos o ETP. No ETP encontramos 3 soluções. A solução que se mostrou mais vantajosa qual foi? Transporte por aplicativo. O que eu vou descrever no TR, no termo de referência? O termo de referência é o documento onde eu vou descrever, onde eu vou caracterizar o objeto que eu quero contratar. Então, o que eu vou trazer do ETP para colocar no TR? A solução que se mostrou mais vantajosa. Eu não preciso descrever agora no TR as 3 soluções. As 3 soluções estão descritas onde? No ETP. E lá eu fiz um estudo comparativo. Aquilo que se mostrou lá mais vantajoso, eu descrevo totalmente aqui no termo de referência. Todo mundo entendeu? Tá? Então, mais uma vez, onde é que eu quero chegar? Não é para a gente começar uma licitação, um planejamento pelo TR. A gente tem que começar antes, tem que começar pelo ETP. Outro dia chegou lá um engenheiro lá, por sinal, fantástico engenheiro lá do TCE, e ele virou para mim e falou, Eduardo, estou com o TR pronto, tem mesmo que fazer ETP? Eu falei, cara, se você já está com o TR pronto, não há que se falar mais em ETP. Mas o ideal é que você fizesse o TR com base no ETP. Eu sugeri para ele o seguinte, esquece esse TR, deixa o TR de lado, faça um ETP do zero, que pode ser que no ETP você encontre uma solução diferente daquela solução que está escrita no seu TR. Por quê? Ele pegou o TR lá de trás do passado. Ele pegou um TR lá de trás, deu uma ajustada e falou, vamos contratar isso. Mas será que isso efetivamente é o melhor nesse momento para a administração? É o ETP que vai dizer isso, tá? Então, termo de referência vem depois. É o documento necessário para a contratação de bens e serviços
que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Quais são as informações que nós teremos no termo de referência? A definição resumida do objeto, a fundamentação da contratação, que é a necessidade, que vai vir lá do ETP, a descrição da solução como um todo, a descrição da solução que eu vou contratar, que é o objeto, requisitos essenciais da contratação. Esses 4 tópicos aqui, eles vêm Ctrl+C, Ctrl+V do ETP. Ou seja, o que eu escrevi no ETP, eu trago para cá, esses 4 primeiros elementos. Todo mundo enxergou? Não são 13 campos do ETP? Daqueles 13 campos, esses 4 primeiros do TR são lá do ETP. O que eu escrevi lá, eu trago para cá. Aí depois eu vou complementar. O que mais que eu tenho que colocar no TR? Modelo de execução do objeto, como é que vai ser executado esse objeto, como é que vai ser acompanhada e fiscalizada a execução do contrato, ou seja, como é que vai atuar o fiscal, como é que vai atuar o gestor, isso vai estar no TR.